trajetória intelectual. Então, é extremamente prazeroso estar aqui conversando com você. Então, eu quero contar um pouquinho, né? Eu sou da geração década de 70, né? Vivíamos ali a ditadura militar. Eu morava em São Paulo com os meus pais. Meus pais mudaram muito, né, em várias cidades desse país. Então, eu tenho uma trajetória meio cigana aí, e depois continuei fazendo isso como adulta, né? Mas, de qualquer jeito, quando eu tinha que entrar na universidade, ou eu ia fazer sociologia na USP, porque eu estava morando em São Paulo com meus pais, ou eu queria sair de casa. Meu pai não ia me pagar em São Paulo para fazer sociologia na USP. Então, a Lúcia, minha irmã, né, e aí uma grande referência também nacional na área de sociologia ambiental, estava fazendo ecologia na Unesp e eu lá fui. Mas, assim, foi bastante... Hoje eu me orgulho muito dessa trajetória, mas era muito complicado nos anos 70 fazer ecologia no Brasil, porque eu imaginava que eu ia poder abordar as dimensões humanas da problemática ecológica. E quando cheguei lá, era ecologia estrito sensu, né? E aí fui tateando, conseguindo algumas brechas. A FAPESP sempre me apoiou desde a iniciação científica, e eu fui estudar a área de saúde e a questão ambiental, que era a única área que possibilitava abordar as questões humanas. Enfim, acabei me graduando, bacharel em ecologia, e fui fazer um mestrado na saúde pública da USP, com o Floratini, que era a grande referência na área de saúde pública no Brasil. Cheguei lá, os caras me botaram no microscópio vendo um pernilongo. Daí eu falei, bom, agora daqui eu me interno, né? Eu não tinha outra alternativa. Mas, felizmente, né, as nossas relações nos possibilitam outras alternativas. O Daniel Roga, nosso saudoso amigo querido, né? Seu, meu, da Lúcia, da Sônia, e etc., nos conhecia desde a época de graduação e queria abrir a área de sociologia ambiental na Unicamp, no IFCH, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e ligou para um Agora, voltou. Voltou? Ele ligou para um ex-orientador nosso e perguntou, bom, o que estão fazendo as irmãs, né? A Lúcia e a Leila da Costa Ferreira. Daí o meu ex-orientador falou, a Lúcia acabou de ter uma filhinha, e a Leila está fazendo mestrado na saúde pública. E ele entrou em contato comigo e eu imediatamente me mudei da saúde pública para o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aonde, então, felizmente, eu me achei, porque ali era o caminho que eu estava procurando, que era trabalhar com as dimensões humanas da questão ambiental. Fiz um mestrado em sociologia, na área de saúde e a questão ambiental. Depois, o Daniel foi para os Estados Unidos fazer um pós-doc em Cornell, e eu, nesse ínterim, o Vilmar Faria também estava interessado na questão ambiental, e eu fui fazer um doutoramento com ele na ciência política, porque eu estava já interessada na questão mais teórica, né, de Estado, políticas ambientais. Daí fui fazer o doutorado com o Vilmar sobre... só havia no Brasil, você lembra disso, Dimas, os trabalhos na área de política ambiental, né? O trabalho do Roberto Guimarães, que tinha feito em Connecticut, nos Estados Unidos, sobre a SEMA, o trabalho do Eduardo Viola,
sobre políticas ambientais no Brasil, e daí eu fui analisar a política ambiental no estado de São Paulo, e nesse ínterim, abriu-se uma vaga no Departamento de Sociologia da Unicamp. Você imagina, naquela época era outro mundo, né? Que hoje meus alunos têm 5 pós-doc e não conseguem ser contratados. Eu era uma doutoranda e fui contratada como professora para abrir a área, então, de Sociologia Ambiental no Departamento de Sociologia, porque o Daniel Hogan trabalhava muito na área de população e meio ambiente. E eu já estava com uma formação bem significativa na área de sociologia e comecei, então, a abrir essa área. E logo depois que eu fui contratada, eu tenho uma amizade imensa e uma admiração muito grande e um agradecimento muito grande com a Elza Bercó também, que fazia parte dessa nossa tribo. A Elza me ofereceu que havia uma bolsa das Nações Unidas para trabalhar com população e meio ambiente, ou em Moscou, na Rússia, naquela época, na ex-União Soviética, naquela época, ou em Nova York. Eu pensei, Nova York, e eu já fui, e vou, né? E quem que irá a Moscou no início dos anos 90? E daí eu fui. E também tem muito a ver com essa trajetória intelectual, porque eu era uma leitora dos ecologistas radicais na época, tanto os centralizadores quanto os descentralizadores, onde havia dicotomia, né? Que a problemática ambiental ou ela ia ser solucionada ou minimizada pela sociedade civil, né, pela mobilização da sociedade civil, ou pela atuação radical do Estado. E eu queria ver como que isso acontecia nos países planificados. E foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Foi uma experiência muito difícil, é lógico, porque havia o choque cultural, havia a questão da língua, eu tinha um filho de 2 anos no Brasil, eu estava casada, e eu passei um semestre inteirinho em Moscou. E como era uma bolsa das Nações Unidas, eu pude viajar pela ex-União Soviética, conhecendo os vários centros de pesquisa na área de população e meio ambiente. Foi uma experiência assim, inacreditável naquela época, que me marcou profundamente. Assim, muito difícil, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista intelectual, porque eu percebi que nos países planificados eles eram tão antiecológicos quanto os países capitalistas. Daí voltei para o Brasil, voltei para o departamento de sociologia, comecei a dar disciplina de sociologia ambiental e daí resolvi ir para os Estados Unidos, onde a sociologia ambiental estava sendo bastante trabalhada e bastante disseminada. Fiquei lá um ano e meio, na verdade, fazendo um pós-doutoramento na Universidade do Texas em políticas públicas e meio ambiente, mas com ênfase na sociologia ambiental. E daí, realmente, voltei para o Brasil, e daí a gente tem toda essa inserção aqui. Vocês, na Universidade Federal do Paraná, foram atores muito importantes nesse processo. O pessoal de Brasília foi muito importante nesse processo. Nós, da Unicamp, e o pessoal da Federal de Santa Catarina, e a gente sentava, conversava, tomava vinho também, né? E resolvemos que as ciências sociais, a gente tinha um grupo, né? Você se lembra muito bem disso, a gente tem um grupo dentro da ANPOX, na Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, um grupo de ecologia política, e que foi um grupo muito bem sucedido, mas que chegou num ponto em que aquele grupo estava se sentindo assim, espremido, né,
pela questão disciplinar. E a gente achou, então, que era importante abrir um outro espaço de reflexão e de atuação. E você se lembra que a gente fez uma... Sônia está aqui nos ouvindo, a Sônia também estava presente, a Lúcia, o Eduardo Viola, o Hector Leis, José Augusto Pádua, vocês da Federal do Paraná, Marcel Bustin, da UNB, a Samira Crespo, e espero, se eu esqueci de alguém, que as pessoas me perdoem, mas enfim. O Pedro Jacobi também, né? Da USP, e nós fizemos uma reunião lá na USP, porque o Pedro nos convidou lá para a USP, e nós decidimos abrir uma associação nacional de pesquisa e pós-graduação em ambiente e sociedade. Gente, aquilo era uma coisa desse tamanho que hoje se tornou, né, uma lindíssima associação nacional que hoje congrega, Dimas, eu acho que mais de 90 programas de pós-graduação, né? Exato. Uma coisa impressionante. Quando eu fui presidente da AMPAS, éramos 40 ou 45 programas de ambiente e sociedade ou ciências ambientais no Brasil. E hoje essa associação se tornou uma associação de referência internacional. Eu estive, há um mês atrás, no Rio de Janeiro, num seminário de emergência climática, onde está o secretário da atual AMPAS, e a gente conversou muito, e como a AMPAS continua ativa, continua muito, assim, congregando, né, as pessoas que trabalham na área, e o que é interessante é que hoje essa associação, na nossa época, quando a gente a formou, ela já era interdisciplinar, né? Já abrangia outras áreas do conhecimento, mas hoje ela é totalmente interdisciplinar e até transdisciplinar, eu diria. Então, foi uma coisa bastante importante que nós fizemos e eu vejo como na área de ciências ambientais no Brasil, e aquilo foi um processo coletivo, no primeiro ponto, né? Todos nós participamos ativamente desse processo e, ao mesmo tempo, é uma possibilidade dos nossos jovens estarem apresentando seus trabalhos, estarem lá coletivamente trabalhando com os professores mais sêniores, com os professores da área de ciências ambientais, e isso foi uma das grandes coisas que eu acho que o Brasil fez e poucos países fizeram da forma tão interessante como nós. Eu não sei se eu usei todo o meu tempo ou posso falar mais um pouquinho. Não estou te ouvindo, Dimas. Pode seguir, você tem um tempinho a mais, é que nós programamos, né, para que as respostas e as perguntas coubessem na nossa live, mas você tem minutos ainda, pode seguir. E daí, nesse ínterim, antes de eu ser presidente da AMPAS, eu resolvi também que a minha trajetória era muito anglo, e eu resolvi também passar um tempo na Inglaterra, fui fazer lá um pós-doc em York com o Steve Early na área de sociologia ambiental, mas lá mesmo eu percebi que era importante eu me voltar para a América Latina e para o nosso continente. Daí eu fiz foi lá mesmo que eu escrevi, mas que eu implementei aqui no Brasil. Eu escrevi um projeto de pesquisa, que foi um temático da FAPESP, sobre a questão ambiental na América Latina. Você foi um dos
dos nossos parceiros, a Sônia Seixas, Roberto Guimarães, João Heffel, e dentre outros, e a gente fez um belíssimo trabalho, muito bonito, e que hoje é uma das grandes referências internacionais sobre a questão ambiental na América Latina. Você trabalhou sobre a questão da interdisciplinaridade, e eu trabalhei sobre mais as questões teóricas, a Sônia trabalhou com a questão da saúde, o João Heffel, junto com a Sônia também, e o Roberto trabalhou mais sobre a questão da experiência dele na CEPAL. E esse foi um belíssimo livro, e que para mim, Dimas, assim, eu tenho 11 livros, você sabe disso, mas isso para mim é um dos meus livros mais, assim, que moram mais no meu coração, porque foi uma coisa assim, muito bonita, né? A gente voltar para o nosso continente, e aqui na casa é um prazer eu falar sobre isso. Eu espero que todos possam ler esse nosso livro e que comentem conosco. Saudades daquele tempo, né, Leila? Eu aproveito, né, inclusive mandar um grande abraço para a Sônia, para a Marília, que está aí também, né, que eu ouvi aqui, né? Época muito, digamos assim, desafiadora, em que ainda a interdisciplinaridade era um grande desafio, né? Hoje, não digo que se banalizou, mas, né, acho que já conseguiu se estabelecer no campo, né, esse debate da interdisciplinaridade, né, Leila? Então, realmente, aquele período foi bastante fértil, né, em termos de debates, né, científicos, acadêmicos, políticos, da ecologia política, né? Então, vamos para a questão seguinte, Leila, né? Pois a questão ambiental, né, por excelência uma questão global, né? Como pauta dos grandes debates em torno das mudanças climáticas, né? Principalmente, e interpretada hoje como crise climática global, né? Exatamente. As ciências sociais, né, em especial a sociologia, tem buscado se inserir nesse contexto mundial dos grandes desafios do antropoceno, né? Autores que, inclusive, chamam de capitaloceno, né? Gostaria, então, que você comentasse como esse contexto condicionou a escolha de seus temas de pesquisa, né? E falasse também de suas experiências internacionais nesse campo de atuação. Você já falou, né, de algumas das suas experiências, em termos até da sua formação, da sua intervenção como intelectual, mas também do ponto de vista das instituições científicas das quais você faz parte, né? Então, gostaria que você nos trouxesse algumas reflexões em torno a essas questões. Excelente, excelente. É uma questão difícil, mas é uma questão extremamente instigante. Depois que eu estudei, né, de forma assim, bastante sistemática, a América Latina e o Caribe, por uma série de questões, porque as coisas também vão acontecendo, né? Como você muito bem disse, que as questões vão nos demandando a outras problemáticas, a outras trajetórias. Por uma série de motivos, a Unicamp, que tem já uma tradição de estudos de Brasil e China, a Unicamp tinha já um grupo muito ligado à reitoria de estudos Brasil e China. E o nosso colega queridíssimo, Pacheco, era o coordenador desse grupo. Só que o Pacheco foi eleito para ser presidente do ITA. E eu tinha ido, há uns anos atrás, a Unicamp foi convidada pela Jiaotong University fazer parte de um curso lá sobre China e questões ambientais. E eu fui
convidada, eu era a única cientista social que fui convidada a dar aula lá na Geotong pela Unicamp. Na verdade, nós éramos 10 professores brasileiros, da USP, Unesp, UNB, vocês aí, tinha, mas não tinha nenhum sociólogo. E eu fui a única pessoa que o reitor da Unicamp me indicou para dar aula de sociologia ambiental. Daí nós passamos lá 3 meses na Geotong University, e foi uma experiência que aquilo para mim, foi estruturante. Primeiro, porque eu não conhecia a China. Segundo, porque eu achava que a questão ambiental era uma não questão para a China. E quando cheguei lá, tive uma grata surpresa, porque também, como era um curso interdisciplinar, também nós viajamos por várias cidades da China, as cidades litorâneas, né? Não fomos para o interior. Depois eu fui várias vezes. E fomos conhecer as instituições ligadas à questão ambiental na China. E aquilo absolutamente me surpreendeu. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, gente, eu quero estudar China, né? E daí, felizmente, fiz um projeto para a FAPESP, de estudos Brasil com referência à China, jamais do ponto de vista, como que a gente diria, de um ponto de vista comparativo, porque é impossível você comparar 2 países que têm histórias absolutamente diferentes. A China, 5.000 anos de história, confucionismo e etc., daoísmo, é outro mundo, né? É outro mundo. E assim, nunca utilizando referências ocidentais para utilizar a China, mas sempre pensando na referência brasileira para estudar a China. E esse projeto deu certo, e daí, nesse ínterim, o Pacheco assumiu o ITA, e o reitor da Unicamp me convidou para coordenar o grupo Brasil e China na Unicamp. E foram 5 anos de uma experiência fantástica, fantástica, assim. A gente, não só, eu fui à China várias vezes convidada, porque era coordenadora desse grupo, e também porque estava no projeto Brasil-China na FAPESP, mas eu trouxe muitos chineses para o Brasil, e a gente montou aí uma rede, né, de estudos e de colaboração, que até hoje é super orgânica. Eu saí da coordenação desse grupo alguns anos atrás. O Tom Dauer, que é um grande, ele é sim um especialista em China. Eu nunca fui especialista em China, sempre fui especialista na questão ambiental, mas uma estudiosa da China. Mas o Tom Dauer assumiu esse grupo, e esse grupo é muito ativo, muito ativo. E o que eu tenho para dizer, Dimas, é que eu aprendi muito. Todas as idiosincrasias, né, com todos os problemas de uma sociedade autoritária, eu costumo dizer que a China é um país falante, né? É impressionante, impressionante. Nós estudamos o movimento ambientalista na China. O movimento ambientalista na China é altamente dinâmico, ao contrário do que as pessoas imaginam. Tem um movimento que é muito underground, né? Muito, assim, eu costumo dizer que os artistas são ecologistas e os ecologistas são artistas, mas isso é bem underground. E tem um movimento que não é underground, que são as ONGs na China, que trabalham junto com o Estado e que influenciam as políticas ambientais na China. E uma outra coisa que eu digo, só um minutinho que minha cachorra quer sair aqui, só um minutinho. Desculpa, que eu costumo dizer que é muito interessante, que é a inter-relação entre a política e a ciência na China. A Academia Chinesa de Ciências é
um dos atores principais da formulação e implementação de políticas ambientais na China. Eu, inclusive, tive uma aluna chinesa que veio para o Brasil fazer a doutorado comigo e ela analisou a poluição atmosférica em Beijing. E ela é da Academia Chinesa de Ciências. É uma coisa impressionante. Impressionante. Agora, o Nicolas está nos assistindo. O Nicolas vai defender daqui a 15, no dia 14 de... O Nicolas é um aluno alemão, que também está fazendo doutorado comigo aqui no Brasil, vai defender uma sobre China e é uma tese que vai ser uma referência internacional. Enfim, a China, as coisas acontecem, né? Apesar das idiosincrasias de um país autoritário, eles têm investido no reflorestamento, eles têm investido numa eletrificação do seu transporte. A primeira vez que eu fui à China, eu ainda fumava, eu não conseguia respirar, nem em Beijing, nem em Xangai, coisa assim impressionante. Depois, você vai à China, depois de anos, meus alunos têm ido constantemente, eu fui também, muitas vezes, é outro mundo. A primeira vez que eu fui à China, Xangai, era tudo cinza, né? E em Pequim também, tudo cinza. Então, é muito chinês. Eles punham cartazes azuis, assim, para você imaginar que estava vendo o céu. Agora, você vai à China e você vê o céu azul. Você vê o céu, é uma coisa fantástica. Então, assim, a China é o segundo maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Mas só que é uma China de 20 anos atrás e uma China agora atual, onde realmente ainda 40% da produção deles ainda é carvão, né? Mas eles são eles têm os maiores registros em eólico e solar e têm feito uma política ambiental absolutamente relevante e interessante que vale a pena a gente estudar e refletir sobre isso. Então, é um país que a gente tem que prestar atenção. Não estou ouvindo, Dimas. Então, Leila, seguindo aqui com algumas outras questões, mas ainda vinculadas com a mesma temática, né, da crise ambiental global, né, e numa perspectiva de uma abordagem internacional, né, porque você tem toda essa formatação, né, intelectual e que segue que acompanha com as suas vivências, suas experiências, né? Eu acho que isso em pesquisa é crucial também, né? E justamente em alguns, né, de seus estudos, né, e também de suas pesquisas, né, e justamente esse enfoque internacional, a questão socioambiental, ela ganha relevo, né? Inclusive em perspectiva comparada, né? Como você acaba de mencionar o caso da China, né? E também você associou num desses projetos, né, comparativamente a China, o Brasil e Moçambique, né? E justamente trazendo à tona essa dimensão ou a esfera governamental, a esfera comunitária, as comunidades envolvidas, né? Seja enquanto sociedade civil organizada, e também a comunidade científica, né? Em um certo sentido, você mencionou brevemente, rapidamente, essas questões aí, essa triangulação, né? Que certamente você aprofundou, né? E justamente estou me referindo aqui à sua pesquisa sobre o desafio das mudanças ambientais globais, né, no antropoceno, né? E
não fica para trás, você como grande socióloga, né, de averiguar, né, de investigar as questões ligadas às dimensões humanas das mudanças climáticas, né? Então, gostaria que você comentasse, né, algumas das peculiaridades encontradas nesses três casos, né? O que chamou mais atenção quando você começou essa triangulação, né? China, Brasil e Moçambique. Então, o primeiro ponto o que eu diante assim dos meus estudos depois de América Latina, de toda a minha inserção nos Estados Unidos, na Inglaterra, e não foram só os meus pós-doc, mas eu tive muito tempo nas visitas na Europa, nos Estados Unidos. Eu resolvi, por causa da minha experiência na China, eu resolvi que eu ia centrar minha análise no sul global, né? Porque aí é toda uma, não é uma questão de desejo aí, é até um desejo, mas é para além do desejo. Eu comecei a observar que algumas coisas que aconteciam no sul global eram realmente muito interessantes e muito relevantes para a minimização da nossa crise ambiental, particularmente no que diz respeito às mudanças climáticas. Então, eu vou pontuar algumas coisas. No caso brasileiro, né? Eu costumo dizer que a gente fala de 2019 em diante, mas assim nós temos um problema no caso brasileiro que vai para além do desgoverno da perspectiva desenvolvimentista. Então, assim, isso está, inclusive, no próprio governo da Dilma, né, que houve todo aquele conflito entre a Dilma e a Marina, a gente conhece isso muito bem, a gente espera que isso não se reproduza atualmente, mas o fato concreto é que desde o governo Lula, dos primeiros governos Lula, e mesmo durante o governo da Dilma, a gente fez a lição de casa do ponto de vista institucional. A gente formou todo o aparato institucional para a formulação e implementação de políticas ambientais, incluso aí as políticas climáticas, e aí eu sugiro que vocês leiam o nosso atual livro sobre emergência climática, onde a gente conta essa história de forma detalhada, e tem um fato que eu acho que é muito interessante, que é a ação dos diferentes atores nesse processo. Não só da sociedade civil, por exemplo, o Observatório do Clima é um ator fundamental na formulação e implementação das políticas ambientais, no caso brasileiro, mas a gente fez também os diagnósticos dos gases de efeito estufa, a gente fez planos para todos os nossos biomas, não só para a Amazônia, mas para o Cerrado, para todos os nossos, para a agricultura, para a indústria, enfim, a gente fez a lição de casa. E aí, para além da sociedade civil atuante, a ciência foi um ator fundamental nisso, né? Nós outros, né, todos nós, fizemos parte deste processo. Isso é muito semelhante à China. A China, você confunde, né, o que é governo e o que é ciência. A Sociedade Chinesa de Ciências é um ator fundamental na formulação e implementação das políticas ambientais na China. Só que, no caso que o Brasil, né, as ciências climáticas são os atores fundamentais, né? Então, assim, os cientistas climáticos no Brasil e na China são os cientistas principais na formulação e implementação dessas políticas. Nós, das outras áreas do conhecimento, inclusive da área de ciências humanas, temos um percentual significativo de pessoas ali naquele processo, mas nós somos menor
em menor número. No caso de Moçambique, é exatamente o contrário, né? Quando nós estudamos Moçambique, e eu tenho um grande amigo, colaborador, que veio fazer o doutorado comigo, o Isidro Murrali, que é professor da Mondlane, e eu tive lá, felizmente, foi uma honra estudar Moçambique. Agora nós vamos voltar para lá, no projeto temático da FAPESP. As ciências sociais ali têm um papel relevante. O Isidro é um cientista social, um sociólogo, professor da Mondlane, e a tese de doutoramento que ele fez aqui conosco era exatamente centrar a análise quem eram os cientistas principais dessa correlação entre a ciência e a política. E as ciências sociais tiveram um aporte bastante interessante em Moçambique. Então, assim, são características específicas, né? Mas que nos demonstram a história de cada país, e eu também estudei junto com um aluno meu haitiano que veio para o Brasil a questão climática no Haiti, e que a gente sabe que está vivendo um drama, né? Há alguns anos, mas também que no caso do Haiti, a implementação de algumas políticas que são bem pontuais também estão bastante vinculadas à área das ciências climáticas. Então, isso eu acho que tem que ser mudado, né? Tem que ser mudado, porque, assim, se há alguma possibilidade da gente minimizar eu não falo mais em mudanças climáticas, eu falo em crise climática ou emergência climática, é onde realmente esses multiatores têm uma atuação relevante, inclusive uma coprodução com as populações locais, porque senão nada disso vai ser muito interessante, mas que principalmente a questão política e sociológica seja o mote dessas políticas. Senão a gente vai continuar trabalhando com cenários que são muito inteligentes, muito relevantes, só que as populações não estão presentes nesses cenários. Então, assim, o que significam esses cenários? A tecnologia que vai resolver o problema? Todos nós sabemos que esse não é a solução dos nossos problemas. Então, nós, das ciências sociais, temos que estar dentro e de uma forma extremamente importante e relevante. Leila, você se referiu, então, à questão dos multiatores, né? Como protagonistas, né, do processo aí do envolvimento para enfrentar a questão da crise climática, né? E é interessante como você também chamou a atenção em relação às aparências, né? Nós de longe às vezes não conhecemos exatamente como é que um país funciona, né? E a gente tem os clichês, né? Reforçados aí pela mídia, pelo senso comum, etc. E eu, particularmente, fiquei muito impressionado com seu orientando haitiano, né, que defendeu uma tese fantástica, né, justamente sobre as questões da mudança climática e o protagonismo das comunidades haitianas, né, nesse processo. Que, né, me chamou assim uma atenção fantástica, né? E, num certo sentido, isso é um outro modelo, né? No Brasil, acho que nós estamos a meio caminho, né? Um mix, né, talvez, entre uma comunidade científica proativa, né, ligado ao IPCC, principalmente, mas também às agências acadêmicas, né, como é o nosso caso, e também a sociedade civil que flutua, né, para cima e para baixo, né, e certamente nós nos espelhamos muito na questão indígena, que é exemplar, né? E na questão amazônica, as populações tradicionais, né? Que eu acho que são exemplares nesse sentido, né? Então, eu achei bem interessante, né? A forma de como você, na sua pesquisa, tem encaminhado essa questão, né? Não sei se quer comentar alguma coisa. Quero, que eu achei super legal o que você falou, porque no nosso livro
o livro atual, né, do Emergência Climática, foi exatamente isso, né? Primeiro, escrever em português de novo. Segundo, centrar no Brasil. Terceiro, dada a dramaticidade que nós estamos vivendo no ex-governo, buscar, porque na literatura internacional, a questão das grandes cidades, das regiões metropolitanas, e mesmo no caso nacional, é muito estudada. Mas as questões das médias e pequenas cidades é muito, muito pouco. E o que a gente viu, Dimas, é assim, uma grata surpresa. Primeiro, soluções baseadas na natureza. Né? Várias cidades no interior do estado de São Paulo, incluso a região metropolitana de Campinas, têm soluções baseadas na natureza na sua periferia. Impressionante, super interessante. No caso da questão do gênero, né, a Lígia Amoroso, uma orientanda minha que também vai defender brevemente a sua tese de doutorado, tem analisado como que a questão do gênero nessas cidades do interior do estado de São Paulo são interessantes. E outros alunos meus têm analisado o MST, como o MST tem incorporado, né, a questão da política climática no seu dia a dia, e que é um negócio surpreendente. Surpreendente. E daí, outros colegas, né, para além do nosso livro, nós somos do Conselho do NAVE, né, do PT. O Pedro Cristo tem acontecido no Vidigal, no Rio de Janeiro, é uma coisa interessantíssima, porque são tecnologias per si, são tecnologias desenvolvidas pelas próprias comunidades. E isso tudo também tem sido inspirado nas comunidades de Medellín, e nas periferias de Medellín. Ou seja, vê que, apesar, né, das idiosincrasias do que nós estávamos vivendo desde o governo, a sociedade se organiza, né, a sociedade acontece e faz coisas absolutamente interessantes. E é um pouco como você citou aqui, o caso que você foi o Wagner Charles, como no Haiti, né, com uma sociedade que está vivendo um processo dramático do ponto de vista político, e, apesar disso, as comunidades locais ainda conseguem se organizar para pensar tecnologias sociais para a minimização dos seus problemas ambientais. Isso é fantástico, nos dá um pouco de alento, né? Sem dúvida, Leila, eu acho que essa questão dos engajamentos, dos empoderamentos, né, das emergências, né, com reflexos diretos sobre as populações locais, isso é crucial, é central, né, para discutir aquilo que aparentemente se dá numa escala planetária, né, mas realmente eu acho que a questão se resolve no local, né? É exatamente isso. Uhum. Então, acho que diante disso, né, nós aqui talvez estejamos voltando novamente para o caso da China, né? Que, num certo sentido, é um caso emblemático, né? Em vários sentidos, para os estudos das relações internacionais, né? Tanto do ponto de vista econômico, geopolítico, ambiental e cultural, né? E aí você, então, além de professora visitante, né, na Universidade de Jiatong, em Xangai, na China, e também de reiteradas viagens a esse país que você fez, né? Você já apontou algumas das suas percepções e lições aprendidas, né, com a experiência por lá. Mas, sobretudo, como é que você resumiria hoje os desafios que a China enfrenta, né, do ponto de vista das mitigações e adaptações, né, dos seus problemas ambientais, né?
você já mencionou o uso do carvão, etc., mas também os contrapontos das tecnologias menos poluidoras e mais limpas, né? E se, então, por lá é possível dizer que as políticas públicas se orientam na direção de uma nova transição energética. Você falou rapidamente, mas será que o regime chinês ele está decidido por uma questão estratégica até de sobrevivência, mas também de investimentos, etc., a apostar nessa transição energética fortemente? Essa é a nossa grande questão. É, será que a questão da civilização ecológica, né, como chama o Xi Jinping, é realmente uma questão ou é uma questão retórica? A tese do Nicholas Weiss vai nessa direção, né? Ele fez em artigos e ele nos demonstra, a tese dele, que em alguns casos isso é real, né? A sociedade chinesa, a questão do reflorestamento, a questão da transição energética, a China realmente tem investido numa perspectiva de uma civilização ecológica. Mas, por outro lado, nós temos uma sociedade autoritária, né? É, 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 que é uma sociedade complexa, que está, do ponto de vista da sua inserção internacional, desenvolvendo de novo com os Estados Unidos uma discussão que não é mais multilateral, mas tem a questão da guerra na Ucrânia era tudo que nós não podíamos viver, né? A invasão da Rússia na Ucrânia. E todas esta problemática que a guerra nos incide sobre a questão energética, né? Nós retomamos um problema de repente, a agenda ambiental global se volta para a agenda da guerra, né? Então, todo e a China aí é um player muito importante nesse processo então é difícil, né? Eu diria o seguinte: é difícil você dizer que a China realmente está caminhando por uma civilização ecológica, mas se eu a comparo com outros países, dentre os 4 maiores emissores de gás de efeito de estufa do mundo, como os Estados Unidos, eles em segundo lugar, a Rússia em terceiro e nós em quarto, eu acho que a China está muito mais adiantada em termos de formulação e implementação de políticas ambientais do que esses 4 grandes players. Então, eu acho que eles estão muito a emissão dos gases de efeito de estufa, eles viram a utilização do carvão de uma forma radical, porque hoje eles são o maior parque eólico e solar do mundo, e a eletrificação do processo de transporte é uma coisa impressionante. Tem outros problemas aí nesse processo de eletrificação, mas é importante dizer que eles investiram radicalmente nisso. Agora, eles são uma população imensa, né? Eles são um país imenso, e são um país com biomas também absolutamente diferenciados. Então, agora, eles são um player fundamental no mundo, como nós do Brasil o somos, né? Então, assim, o que eu fico pensando que tem a ver com a entrevista que você me mandou da Folha, né? Gente, a única. Agora vou voltar um pouquinho. A Lula mesmo fala que nós somos uma potência ambiental. Nós não somos, poderíamos ser e devemos ser,
Nós temos todas as possibilidades de recursos naturais ambiental. Agora, se a gente realmente não investir, né? Primeiro ponto, né? Não adianta desmatamento zero. É fundamental o desmatamento zero, mas é importante o reflorestamento também, como reflorestou a China inteira. Tem mil problemas aí, um dia a gente conversa com maior calma sobre isso, mas a China reflorestou, tem reflorestado a China inteira. Isso é fundamental do ponto de vista dos gases de efeito estufa. No caso brasileiro, para além do desmatamento zero, do reflorestamento, nós temos que mexer na nossa matriz não é limpa, as hidrelétricas não são limpas. Nós temos que investir fortemente em energia eólica e em energia solar. Além de tudo, nós temos que mexer na nossa indústria, né? E na nossa agricultura. Este é o ponto. Né? E nos nossos resíduos. Então, a gente tem que mexer na estrutura da sociedade. Fazendo isso, realmente a gente pode se transformar numa potência ambiental. E isso acontece. A grande maioria da população brasileira terá um padrão de vida muito maior. Né? Se a gente investir numa economia, uma bioeconomia, as populações locais. Eu estava lendo hoje a Folha, no Dia Mundial do Meio Ambiente, né, as populações locais na Amazônia, que trabalham, né, com os seus fármacos, os seus produtos locais, triplificam, né, o seu rendimento quando são propiciados via uma bioeconomia. Né? E isso faz também o setor eólico, o setor solar, propicia novas possibilidades de trabalho. Né? Ou seja, se a gente não mudar a forma societária da vivência brasileira, nós não seremos uma economia global. E essa economia global só será possível se a gente investir nos nossos recursos naturais. Interessante, Leila, né? Sua abordagem, porque nos faz pensar também no caso brasileiro. Em geral, a gente trabalha muito, quando a gente olha a realidade a partir da lente ambiental, mais em estratégias defensivas ou matriz energética, quando de fato, né, eu acho que se trata de uma combinação de fatores e infelizmente a gente nota, né, os últimos acontecimentos, a subtração, né, de poder que tem sofrido o Ministério, né, de Meio Ambiente e dos povos indígenas no Brasil. E quando, de fato, certo, acho que é muito importante a questão de pensar investimentos na matriz energética nova, com certeza, porque isso mobiliza políticas industriais, etc., né? Estratégias também de desenvolvimento, no sentido forte da expressão, não do desenvolvimentismo como tal, né? Como ideologia e como uma única direção, né? Mas, por exemplo, a questão urbana no Brasil, ela é crucial e a matriz de transporte também é crucial. A gente não entende porque o país não tem, né, ferrovias no lugar de caminhões. É uma loucura isso. Uma loucura, né? E essa tentativa novamente... A quantidade de água que nós temos no Brasil. Exatamente. Né? Então, realmente, essa perspectiva de uma ecologia política que pudesse contaminar, no bom sentido, né? Uma gestão governamental que atravessasse, né, as diversas instâncias de decisão, né? Tomadas de decisão, né?
acho que a gente ainda está longe, né, no Brasil, infelizmente, né? É, felizmente nos distanciamos, né, de uma lógica anterior, né, que não tinha lógica nenhuma, que era uma lógica fascistizante, né, é, incrível, né, impensável para como projeto, não havia projeto para o Brasil, né? Mas quando nós temos a oportunidade de pensar em projetos, como é agora, que tem pontos positivos, evidentemente, nós ainda derrapamos, né? Nessas questões que atravessam essa possibilidade de pensar a questão socioambiental como uma forma plural, uma forma combinada, né, como uma política deliberada do governo. Não sei se você tem algumas coisas a falar sobre isso. Né? Então, eu acho, aliás, eu não acho, não, eu tenho certeza que o governo Lula ele foi eleito principalmente pela sua pauta na questão ambiental, pela pauta na questão das populações indígenas, pela sua pauta na população negra e pela sua pauta na questão de gênero. Se o governo Lula perder nessas pautas, vai ser um fracasso. Fracasso. Então, assim, o que eu acho que nós estamos vivendo? Ao contrário do que foram os ex-governos do Lula, a sociedade brasileira hoje é uma sociedade dividida, totalmente dividida. A extrema-direita realmente se organizou, o Bolsonaro foi só um produto dessa sociedade fascista, né, e de extrema-direita que realmente saiu, né, do ralo, né, e se organizou, e o Congresso é uma amostra disso, né? Toda a pauta fascista e de extrema-direita, o Congresso está presente ali, tem votado em relação a isso. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito difícil. Felizmente, o Lula foi eleito, mas o Lula vai ter que o governo não, né? O governo Lula vai ter que se organizar no sentido de se colocar não como um refém dessa extrema-direita, desse Congresso, ou enfim, desses políticos, e vai ter que se colocar de uma forma muito voraz, não tem jeito. Né? E não pode reproduzir o que aconteceu com o Belo Monte quando a Marina Silva saiu. Então, assim, a possibilidade, eu acho que o Fernando Bohaddad é um cara muito interessante e é um cara forte. Então, a possibilidade que a Marina e a Sônia Guajajara se organizem junto aos grandes ministérios, eu acho que é uma possibilidade real de transversalização, né, tanto da questão indígena quanto da questão ambiental nas políticas públicas brasileiras. Eu acho que é a saída, não vai ter outro jeito. Né? Porque, se não for assim, né, nós teremos assim, um problema estruturante e daí não é só nacional, não é só local, né? Isso é planetário. O Brasil é um player planetário. Nós não podemos nos tornar de novo uma área ambiental global. E o mundo está de olho. O mundo está de olho. Está todo mundo esperando que o Brasil realmente saia na perspectiva de ser liderança na questão ambiental e tem tudo para ser. Então, nós vamos ter que nos organizar institucionalmente e socialmente, e aí os movimentos sociais são fundamentais, a população na rua, os indígenas na rua, sabe? Tem que botar um basta nisso.
Tem que botar um basta nisso. E acho que a única possibilidade da gente ter o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas forte de novo, é que eles estejam inseridos nos outros grandes ministérios do governo Lula. Assim espero, Dimas, sinceramente, porque senão é o ó do Borogodó, né? Com certeza. Leila, então nós temos aqui muitos participantes assistindo, né, a tua fala, né? Nós temos aqui gente do Brasil inteiro, da Bahia, do Rio Grande do Sul, tá? O Getúlio César, o Washington Santos, que escreveram aqui no chat, né? Gilberto Munhoz, de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, Flávio Gatti, o Guilherme Dourado, a Zilda Pena, João Miguel Batista, tá o Nicolas, Floriane também aqui, a Bianca, a Vandelane de Souza, e tem uma questão aqui, talvez, que você pudesse também rapidamente, para prestigiar também os nossos participantes, né? De uma questão... Você poderia repetir o nome do livro, né? A Juliana gostaria de saber o livro que você publicou recentemente. A emergência climática, né? Governança multinível e multiatores no contexto brasileiro. Ele foi publicado pela CRV, editora CRV, e pela FAPESP. Eu gostaria muito que você pudesse... Com certeza. Aqui, então, Leila, tem uma questão que diz o seguinte, ó, ECO 92, né, ECO 92, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris e, recentemente, a COP27 do Egito. Quais os avanços em políticas ambientais e mudanças climáticas colocados em prática até hoje pelos países do norte global? E tem uma outra questão, o que você pensa, Sr. Washington Santos, sobre as consequências sociais e políticas das mudanças e crises climáticas em países como o Brasil, onde o pilar educação não é prioridade, onde os gestores, na maioria, desconhecem o tema na sua totalidade e muito pouco interesse em investimentos em ações que realmente surtam efeitos a curto, médio e longo prazo. Muito bom. Excelentes perguntas. Eu vou começar pela última, que é a questão da educação, porque eu acho que esse é um ponto crucial. Crucial. A gente investir na educação brasileira, né, na educação das nossas populações, certamente, né, nós estaríamos investindo na minimização dos nossos problemas ambientais, porque as pessoas com um maior conhecimento científico, com maior conhecimento da realidade local, com maior conhecimento dos seus problemas, certamente a questão ambiental está dentro. Então, nós teríamos uma possibilidade maior que esses atores locais estejam concernidos para pensar os seus problemas ambientais. No que diz respeito à ECO 92 e as suas consequências, eu tenho um pensamento assim, muito negativo. Eu acho tudo aquilo um fracasso. Um fracasso. Eu não diria outra palavra, porque o que a gente fez, inclusive no COP15 e nas suas 5 consequências, as COPs subsequentes, nem o Brasil, nem os outros países que participaram tiveram uma postura real de dizer, não, vamos parar por aqui, né, vamos voltar, né, a uma situação de pensar realmente a não produção de petróleo e de outros gases, a emissão de gases de efeito estufa com outros, além do petróleo, do carvão e etc. Então, assim, não há acordos, há ratificações, mas nada que haja uma concretude deste processo. No caso brasileiro, por exemplo,
a Petrobras só aumentou a sua emissão de petróleo, né? Agora, então, agora essa discussão na Foz do Amazônia. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Aí que é o ponto, né? Não é só, é mexer realmente na nossa matriz energética. Então, eu acho que essas grandes convenções não nos têm levado a lugar nenhum. Então, eu acho que nós vamos ter que pensar em outras formas de governança global, porque também, se a gente não tiver um processo de governança global, a gente não vai ter alguma coisa no que diz respeito no local. Eu estava dizendo há uns meses atrás, antes de tudo isso que aconteceu recentemente, que eu achava que o governo Lula poderia ser impulsionado pela sociedade brasileira um ator fundamental para pensarmos numa reformulação da ONU, né, no sentido de que os países que controlam a ONU já são países que já não diz mais nada com a sociedade contemporânea e que a gente pudesse, então, colocar a questão ambiental como fundamental na reformulação da ONU e daí pensar em novas formas de governança global. Mas aí o Brasil está com tantos problemas internos que eu acho que o governo Lula vai ter que parar um pouquinho de investir internacionalmente e fazer um trabalhinho aqui na casa mesmo, né, para depois a gente pensar como é que a gente vai agir globalmente. Professora Leila, nós estamos encantados aí com a sua fala, né? Eu acho que já estamos um pouquinho nos adentrando naquela fase um pouco de irei jantar, né? E então, após termos ouvido, né, suas preciosas abordagens, Leila, fica aqui nosso registro de admiração, né, pela sua trajetória intelectual, existencial e política, dedicada aos estudos e ações voltadas ao campo do socioambientalismo, né? Então, de nossa parte, nós só temos que deixar o nosso muito obrigado, né, por ter transmitido alguns dos principais capítulos, né, de sua grande experiência nesse domínio. Fica aqui nosso abraço e gratidão, né? Então é isso. Eu que agradeço, assim, de todo o meu coração, Dimas, de muitas décadas, é uma pessoa inspiradora também, foi uma pessoa que me inspirou muito nesses anos todos, meu colega coordenador do GT de Teoria Social na AMPAS, que a gente teve um trabalho tão lá, né, Dimas? E que é um grande amigo, eu nem sei como lhe agradecer, agradeço as perguntas excelentes e agradeço todas as pessoas que estão nos assistindo até agora. Muito obrigada, um grande abraço e um grande beijo para todos nós. Ok. Obrigado a todos, né, que acompanharam também. E até a próxima, né, Leila? Estamos Até a juntos. próxima. Estamos sempre juntos. Estamos sempre juntos. Muito Beleza, obrigada. então. Obrigado, hein? Um abração para todos. Não iria ter o... Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu vou compartilhar a tela aqui agora, certo? Vamos realizar o sorteio aqui com o pessoal que preencheu a lista de espera, Não ia ter tá? sorteio? Não é, não é, né? Não. Sim, então, é o sorteio. Certo. Deixa eu pegar aqui os nomes de quem preencheu a lista. Nacha!
Olá, pessoal. Está todo mundo vendo a tela aqui? Por favor, informa no chat se a tela estiver aparecendo. Ok? Pronto. Nós vamos sortear duas meia-bolsas, certo? Para que o curso de Relações Internacionais, para especialização em Relações Internacionais, promovido pela Faculdade Braz e pelo CASLA. Vou fazer o primeiro sorteio aqui, certo? Vamos converter aqui as respostas para a lista. Deixa eu só tirar esse primeiro aqui, que é o nome. Pronto, os demais estão todos aqui com seus nomes. Vamos fazer aqui o primeira ganhadora é a Juliana de Toledo Machado. Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, certo? Vamos encaminhar também todas as informações diretamente para o seu telefone, se os dados estão coletados, tá? E salvar esse resultado. Combinado, muito obrigada. Ah, que legal. Fiquei contente. E vamos fazer aqui o segundo sorteio. Deixa eu aqui juntar o arquivo. Vamos retirar também a Juliana aqui, né? Tá, já ganhou. Vamos para o segundo sorteio. João, Oi. João, antes do pessoal ir embora, vamos aumentar um pouco o número de sorteados. Sorteia legal. depois também mais algumas bolsas de 10%, 20%, pode sortear mais 3 bolsas daí, tá ok? Ok. Então, Duane Rambo venceu o sorteio aqui de 50%, certo? Então, a gente vai entrar em contato também. Vamos aqui fazer agora mais alguns sorteios para 20... Mais 3 sorteios, né? Apertando 20%. Mais 3 sorteios de 20%. Ok, vamos aqui. Sumiu o som. Está sem som, João? Oi, João Miguel Batista. Está saindo agora? Agora sim, tá. Ah, perdão. Mais um ganhador foi o João Miguel Batista. Vamos entrar em contato também. E vamos para o último sorteio. Deixa eu retirar o João aqui. Vamos para o último sorteio. Bianca Naomi. Eu também. Sorteio de 20% de desconto, né? A bolsa de 20%. Ok, coletado, né? Parabéns a todos que ganharam. Obrigado. Parabéns a todos. Nós faremos um contato na sequência daí com quem ganhou as bolsas para fazer então as matrículas, tá ok? Boa noite a vocês todos. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Excelente live. Obrigado.